E aí, pessoal, vocês já se perguntaram onde surgiram os mitos e lendas dos heróis do passado? Será que cada nação, cada povo tem um símbolo que o representa? Pois é isso que a gente vai ver nesta videoaula. E aí, pessoal do Explica Mais, hoje nós vamos falar de uma figura muito ilustre na literatura portuguesa e que é de muita importância também no histórico da nossa literatura, que foi a figura do Luís Vaz de Camões. A gente colocou aqui primeiramente a data de nascimento dele, só que não é uma data muito certa. Alguns historiadores afirmam que ele teria nascido em 25, outros em 24, mas uma coisa que é certa e com a qual todos concordam é justamente a data de morte dele, que é a data de 1580. Ou seja, ele teria vivenciado justamente os melhores anos do Império Português. E por isso mesmo que ele vai fazer questão de retratar esse momento, esse instante histórico. E a obra máxima que ele produziu, e que é de grande relevância para a nossa literatura, foi justamente essa obra, chamada de Os Lusíadas. E para caracterizar muito bem a importância dessa obra, a gente vai começar explicando que modalidade de texto é essa. Nós temos aqui nesse caso uma chamada epopeia. Por epopeia, nós entendemos que seja uma longa narrativa heróica. Ou seja, em um determinado momento da história, um povo, uma nação, fez alguma coisa grandiosa. E essa ação grandiosa, ela foi retratada por um determinado autor, que vivenciou essa história e muitas vezes achou que essa história fosse tão relevante e importante como um marco histórico. E no caso dessa obra Os Lusíadas, nós temos um evento em questão, que foi a viagem de Vasco da Gama no ano de 1498, que conseguiu desbravar os mares e criou uma nova rota marítima de Portugal até Calicut, ou seja, até o Oriente, certo? Só que toda a epopeia, como um clássico, ela é baseada, no caso de Os Lusíadas, em algumas referências muito importantes do passado que representaram grandes feitos também heróicos e que foram considerados modelos de perfeição do ponto de vista tanto estético quanto do ponto de vista artístico. Quais foram as obras que representaram grandes modelos e que foram referências, inclusive, de Os Lusíadas ou para Camões compor essa grande obra? Essas duas obras do passado, ou melhor dizendo, esses dois autores do passado, foram Homero e Virgílio. Grego Homero e o romano Virgílio. Homero teria escrito Ilíada e Odisseia, enquanto Virgílio teria escrito a obra Eneida. Esses grandes épicos do passado, que a gente está tratando aqui como modelos muito importantes, serviram de inspiração para que Camões pudesse compor essa grande obra, esse grande instrumento narrativo. Essa obra por si só, ela, como eu disse, acabou narrando, contextualizando a história de Vasco da Gama no ano de 1498. E o que ela tem de grandioso? O que ela tem de tão importante para ser destacado na história da literatura como sendo uma obra realmente valorosa e do ponto de vista universal também? Olha só que interessante, a estrutura rígida dessa obra. Olha como Camões foi tão detalhista ao longo de tantos anos ao produzir esse épico. Primeiramente, se surpreendam, são cerca de 8.816 versos, todos em uma única medida, na medida de 10 sílabas poéticas, ou seja, verso decassílabo. E todos esses 8.816 versos que a gente vê aqui estão distribuídos equivalentemente, formalmente, em cerca de 1.102 estrofes, na chamada oitava rima camoniana, ou seja, são estrofes compostas por 8 versos cada, e se surpreendam, cada uma dessas estrofes possui um esquema de rimas regular que se segue até o final da sua obra em AB, AB, AB e CC. E essa obra por si só é distribuída em 10 cantos. Por que o número 10 aparece tantas vezes? Decassílabo, 10 cantos, justamente porque o número 10 é tido como uma referência de perfeição ao universo clássico. E o que a gente observa como características centrais dessa obra, Os Lusíadas? Lembra que é uma obra de tradição clássica e que sofreu as influências daqueles modelos tidos como perfeitos do passado. Portanto, uma das coisas que vai acontecer aqui, obviamente, é a influência da cultura greco-latina. E se tem influência da cultura greco-latina, obviamente que nós vamos ter uma mitologia aqui. Só que vamos lembrar de uma coisa, a mitologia aqui acontece já no século XVI, época da produção dessa obra, ou seja, a mitologia vai ser utilizada muito mais como um instrumento alegórico do que propriamente como uma crença como era em Ilíada e Odisseia. Ou seja,
a mitologia é utilizada apenas como uma fonte de inspiração, uma imitação, uma reprodução das obras do passado, dos modelos do passado e, claro, como um efeito alegórico enfeite, para tornar a obra um tanto quanto mais bela, mais poética, certo? Além disso, como fruto do classicismo, nós observamos uma grande rigorosidade formal. Justamente quando a gente falou de estrutura, vimos isso. Afinal de contas, são todos versos decassílabos, com uma preocupação muito grande, inclusive com a questão vocabular. Existe um preciosismo muito grande. Camões tinha um talento muito grande, uma cultura muito grande, então a gente vai ver tudo isso refletido nas suas palavras, no seu vocabulário, muito precioso, muito rico. E uma última característica é a presença constante da mitologia greco-latina. E se tem mitologia greco-latina, chamamos essa mitologia presente, que dá poeticidade ao texto, de maravilhoso pagão. E a gente poderia até pensar que esse maravilhoso pagão supostamente conflita com a questão religiosa católica, mas isso não acontece. Existe mais uma soma de elementos do que propriamente um conflito. Existe também a questão cristã ou católica, justamente porque quando Vasco da Gama parte de Portugal, ele leva consigo a bandeira do cristianismo, da cristandade. Isso faz com que haja uma difusão cada vez maior do catolicismo. Portanto, nesse momento, nós temos a fusão dessas duas características, muito presentes no decorrer de todo o desenvolvimento da obra. Galera, essa distribuição aqui que nós temos, ela obedece àqueles modelos do clássicos que a gente viu falar. Então é tradicional em Ilíada observar essa mesma distribuição de 5 itens diferentes que trabalham com estruturas ou partes dos textos distintos. Primeira parte que nós temos em Lusíadas, especificamente, é a chamada proposição. Proposição ele equivale mais à introdução, é quando Camões ele vai iniciar o texto e vai falar do que vai tratar especificamente a obra Os Lusíadas. E nesse caso ele fala muito bem de Portugal, dá uma dimensão de glória, de dimensão absoluta de um povo muito grandioso, certo? A segunda parte é a invocação. Essa invocação ela é feita tradicionalmente pelos poetas da antiguidade a algumas ninfas, algumas musas que poderiam inspirar a composição de uma arte. Em Camões, ele cria algumas ninfas chamadas de Tágides, que habitam o rio Tejo. Claro que ele queria dar um caráter nacional à obra, por isso mesmo que ele escolheu justamente algumas ninfas que habitassem em Portugal, certo? A terceira parte trata-se da dedicatória. Ela é feita especificamente ao rei Dom Sebastião, que era rei da época em Portugal, e lembra que Camões, quando ele voltou a Portugal, ele voltou muito pobre e não tinha condições de publicar e editar esse livro. Justamente por isso que ele precisava de uma pessoa certa para, de certa forma, apadrinhar a produção dessa obra. Portanto, ele vai realmente falar muito bem, valorizar a figura de Dom Sebastião, para que ele pudesse financiar a obra, certo? A quarta parte é a narração. A narração seria a mais longa parte de todas. É justamente nela que ele vai narrar, vai contar as aventuras de Vasco da Gama até que finalmente ele chegue a Calicut, ou seja, na Índia. E por último, nós temos o epílogo. E aqui cabe ressaltar algumas coisas muito importantes. Nós temos até a narração evidentes traços de um nacionalismo, de uma visão muito grandiosa de Portugal. Quando finalmente ele volta para Portugal, Portugal já não está mais num estado de plena potência, de império, de ascensão econômica, nada disso. Portugal vivencia os últimos momentos ali do império. Então, claro que está em decadência. Quando ele vê Portugal, olha Portugal no estado em que ele se encontra naquele momento, ele estabelece uma visão muito crítica. Então, o epílogo, ele se marca principalmente por elementos muito negativistas, ou seja, por uma crítica dura em relação ao povo português, ao estado em que Portugal se encontra. Ele contraria todas as ideias anteriores que nós temos dessa valorização toda que aconteceu ao longo de toda a história, ao longo de todas as outras estruturas aqui. E para encerrar o assunto sobre Camões, sobre Os Lusíadas, vamos falar de algum ponto que é muito importante e que é muito abordado nos vestibulares também, além, claro, de uma possibilidade de cair no Enem, né? Vamos falar aqui dos episódios chamados de notáveis. O que são eles? Lembra que a obra camoniana é um épico, e por ser um épico ele fala muito de heroísmo, de uma nação guerreira, de batalhas, etc. E nesse espaço de tempo, nós temos alguns momentos que são marcados por um lirismo muito grande, por uma emotividade muito grande. Quais são esses episódios que você tem que lembrar que são mais relevantes do que o todo da obra? São estes. O primeiro deles, o episódio de Inês de Castro.
Quando finalmente Vasco da Gama chega a uma região do Oriente, chamado de Melinde, ele foi levado à presença do rei de Melinde, e nessa presença desse rei ilustre, ele começa a contar as histórias dos reis de Portugal. Curioso, o rei pergunta, questiona, e um episódio chama atenção, um momento lírico chama atenção. É justamente quando ele chega ao momento em que ele fala de um tal de Dom Pedro. Dom Pedro, rei português, que assume a coroa portuguesa no ano de 1357. Esse rei português, Dom Pedro, teve uma amante chamada de Inês de Castro. Só que seu pai, Dom Afonso IV, era contra esse casamento, contra essa relação amorosa, e por isso mesmo, por uma questão de jogo político, pediu para que a corte assassinasse a Inês de Castro, matasse. Enquanto que Dom Pedro, o seu filho e amante de Inês, estava muito distante, estava longe. Quando ele finalmente volta para Portugal e presencia a cena, é claro que eles não se dão mais bem. Pai e filho brigam, entram em conflito. E finalmente, quando Dom Pedro assume a coroa portuguesa, com a titulação de Dom Pedro I, é notório que aí nesse momento mistura muito lenda, história, os dados se perdem um pouquinho. E conta a história que Dom Pedro teria, quando assumido a coroa portuguesa, feito uma celebração religiosa, mandando desenterrar o corpo de Inês de Castro e feito coroá-la rainha mesmo depois de morta. E assim, todos aqueles indivíduos que participaram do julgamento dela, condenando-a à morte, teriam que beijar a mão cadavérica de Inês. Só que isso tudo é uma lenda, um mito, enfim. É notório que aí as coisas se misturam muito. Mas o que é relevante? Esse episódio marca principalmente uma simbologia, a simbologia do amor cruel. O amor que, para ser celebrado, é necessário que sangue humano seja derramado. O sangue, no caso, de Inês de Castro. Um outro episódio muito marcante é o episódio do Velho do Restelo. Esse episódio ele é marcante justamente por conta de uma oposição ao todo da obra. Quando finalmente Vasco da Gama está partindo das praias do Restelo, por isso mesmo Velho do Restelo, existe um velho na praia. Um velho que é feito de experiências, que tem um conhecimento muito amplo, e ele balança a cabeça em contradição às viagens que estão acontecendo. Esse velho balança a cabeça e justamente naquele momento em que as naus partem dessa região da praia do Restelo, ele levanta a voz e contraria a viagem porque muitas mulheres, muitos filhos, muitas pessoas morriam nessas viagens e os parentes ficavam sofriam demasiadamente. Então ele questiona, será que realmente valia a pena essas viagens em busca de tantas honras e glórias, sendo que, por outro lado, famílias inteiras chorariam a morte, a perda dessas pessoas? Certo? Ele é contra, então, essas viagens à expansão marítima. Outro episódio importante também é o episódio do Gigante Damastor. Quando Vasco da Gama finalmente chega a uma região conhecida como Cabo das Tormentas, que fica no extremo da África, uma região pela qual ninguém nunca havia jamais passado até então, ele se depara com uma criatura sombria, nebulosa, feita de rocha. Essa seria a figura mitológica do Gigante Damastor. Só que esse Gigante Damastor é uma personificação do Cabo das Tormentas. Dessa região, como ninguém havia ultrapassado ainda, passado por, obviamente que havia mitos e lendas sobre monstros marinhos que destruíam embarcações inteiras. Então, por isso que nós temos uma personificação de uma criatura mítica, monstruosa. Quando finalmente Vasco consegue vencer esse desafio e ultrapassar o Cabo das Tormentas, essa região acaba mudando de nome. Torna-se Cabo da Boa Esperança, simbolizando justamente a vitória e a superação dos portugueses sobre a natureza. O quão poderoso era a nação portuguesa, capaz de superar qualquer desafio mitológico, monstruoso da antiguidade e também um desafio natural. Outro episódio muito importante e marcante é a Ilha dos Amores. Quando finalmente Vasco consegue cumprir o seu objetivo e chegar ao Oriente, ele é premiado com o direito a ter o acesso a uma ilha chamada de Ilha dos Amores, habitada por diversas ninfas, das mais belas. E nessa ilha, esses portugueses teriam o direito de dormir com elas. E claro, de uma relação entre um homem e uma mulher, sem proteção inclusive, poderia gerar descendentes. Por isso que Camões justifica nesse momento a origem divina dos portugueses. Os portugueses então seriam frutos de uma relação entre deuses e mortais, ou seja, entre os portugueses e os deuses do passado. E por último, para finalizar o nosso conteúdo sobre Camões, nós temos o episódio chamado de Máquina do Mundo. No meio daquela ilha, todos se divertindo bastante, os portugueses, navegantes se divertindo bastante, só uma pessoa mantinha a seriedade.
e era justamente o líder deles, Vasco da Gama, símbolo de heroísmo e de idealização. Ele foi tomado pela mão de Tétis, uma ninfa que comandava essa Ilha dos Amores, e foi levado à região mais alta dessa montanha, dessa região. Quando ele chegou até esse alto dessa montanha, ela presenciou uma espécie de holograma, vou colocar dessa forma. Claro que na época não havia, mas é uma maneira de ilustrar para vocês um pouco melhor. Havia uma espécie de projeção em que a Terra era o centro do mundo e ela mostrava e exibia os planetas e o Sol, inclusive, girando em torno da Terra. Quando Vasco da Gama se deu conta, tratava-se da Terra por si só. Ela então aumentou a imagem e permitiu que Vasco observasse muito bem justamente Portugal e os pontos que Portugal havia conquistado. E profetizando que um dia Portugal também conquistaria no ano de 1500 o Brasil. Coisa, fato, que realmente aconteceria, lembrando que essa obra foi escrita posteriormente a esse evento, então Camões conhecia muito bem o progresso histórico, claro. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise e fiquem agora com alguns textos para vocês analisarem. Vocês têm a obra Camões. Nossa, esse foi nosso estudo sobre a obra. Nossa, que coisa! Boa. Todo texto falar de uma... Nossa senhora, começou bem já, hein? Conta ainda um outro detalhe, mas conta a história que depois que... Nossa senhora. Conta a história que depois que Dom Pedro voltou, conta a história que depois que Dom Pedro retornou, ele verificou que... Nossa...